Perfeitos, bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua vida, o seu dia, a sua semana. Já quero começar profetizando uma semana cheia da presença de Deus. Quando a gente tem o Senhor nos nossos dias, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tolerável, porque é dele que vem a nossa força, né? É dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a graça, é dele que vem a bondade, é dele que vem o amor. E eu quero começar profetizando que os seus dias durante essa semana, que vai ter essa virada de mês durante a semana, que os seus dias sejam cheios da presença de Deus. Quando a presença de Deus está conosco, a vitória é garantida. Quando a presença de Deus está conosco, entendemos que os dias maus vão vir, mas o Senhor vai nos fortalecer no meio desses dias. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Olá! Enquanto você vai se organizando aí, gente, essa é a Keila Soares, ministra, profeta, uma pessoa íntegra. Amiga, que honra te receber. Eu sei que a sua vida é muito corrida, sei que você tem muitos compromissos, mas eu glorifico a Deus por essa oportunidade de ter você aqui somando com a gente. Eu já quero profetizar que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, que Deus te faça vivenciar cada promessa que Ele te prometeu de forma maior do que você projetou. Amém. Que você possa conseguir, em nome de Jesus, a cada dia mais, ser mais forte com Ele e, a partir disso, ser um instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Eu quero que você fique à vontade, entrega tudo que a gente está cedendo para ouvir Deus aqui. Deus te abençoe, minha amiga. Amém, minha amiga. Tudo bem? Como você está? Bem, Tudo certo? graças a Deus. Com expectativas. Eu tô tentando ajustar aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Ah, ótimo. Perfeito, então. Galera, paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela sua vida, pela sua casa, por sua família. Dayana, muito obrigada, minha amiga, por esse convite, por abrir esse espaço. Eu creio que Jesus tem um tempo novo para nós através destas lives. Quero glorificar a Deus pela sua vida, pelo ministério que o Senhor confiou a você, por tudo que Ele já tem feito e também por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Muito obrigada por me receber aqui. Eu quero glorificar a Deus também por todos os homens e mulheres de Deus que estão aqui nos ouvindo. Essas 34 pessoas aí, quando eu entro em live, eu costumo sempre dizer: nós estamos em um culto, gente. Se colocar 37 pessoas dentro de um quadrado, vira um culto. Com duas já tem culto, imagina com 37. Mas, graças a Deus, você aí também pode ser um instrumento para alguém. Eu sei que o Senhor vai falar. Eu não vim aqui com um script montado, com alguma coisa selecionada para poder liberar, não. Tudo que vai acontecer aqui é aquilo que o Senhor quer fazer. Nada foi ensaiado, nada foi programado por mim, pela Nayana. Jamais. Aqui é o Senhor quem domina tudo, é Ele quem manda, Ele que também fala. Então, seja um missionário para abençoar a vida de alguém. Você tem que ter esses 2 minutos para você usar essa asa delta aqui embaixo no seu rodapé. Esta setinha tem aí uma funcionalidade muito direta. Ela vai fazer com que você vá para os seus amigos, as pessoas que você conhece no seu Instagram, e que você consegue compartilhar com essa pessoa essa live agora em tempo real, sabendo também que ela ficará salva, né, no YouTube. Isso. Então eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, que se você não pegou agora, você vai dar tempo de mastigar depois, porque ela vai ficar aí. Mas talvez alguém agora, nesse exato momento, às 9h12, precisa de uma palavra. Faça isso. Compartilhe com alguém em nome de Jesus. Eu tenho aqui um tempo, eu quero respeitar esse tempo. Eu sou a garota que respeita o tempo, aleluia. Então, agora, Lucas, capítulo de número 5. Esta foi a palavra que o Senhor me autorizou a liberar aos nossos corações nesta manhã. Glória a Deus por sua vida. Vai compartilhando aí. Eu tenho certeza que alguém será alcançado por intermédio da sua vida. Lucas, capítulo de número 5. Eu vou fazer a leitura aqui já, porque eu vou fazer ela toda. Sempre quando eu tenho a oportunidade de ministrar aqui nesse texto, que não foram tantas. Esta mensagem aqui me acompanha tem pelo menos umas 2 semanas. O Espírito Santo me convoca a ler todo o
capítulo de número 5 até o 11. Está escrito assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. E, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Vamos lá. É um texto extremamente conhecido e eu tenho certeza que você já ouviu em determinado tempo aí da sua caminhada cristã, alguém trazendo uma ministração, uma saudação em cima do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Vamos compreender aqui, amiga. Está acontecendo um culto. Esse culto é às margens do lago de Genezaré. A multidão aperta Jesus. Mas o texto é muito claro, e isso saltou aos meus olhos quando o Senhor me deu esta palavra. A multidão aperta Jesus por um motivo. A multidão está oprimindo Jesus por um propósito. Qual é o propósito? Ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos alertar. Por que eu digo isso? Nós não podemos, leitores, ouvintes, não podemos ser levianos no que diz respeito, no que tange a multidão. Sempre nós vamos ouvir alguém que vai expor o texto, ou falar, ou ministrar a respeito de alguma parte aqui do Evangelho, de que a multidão sempre é aquela parte que não vem para nada. Sempre a gente... Uns vêm para milagre, multidão não quer milagre. Uns o que Jesus quer falar com o discípulo, Jesus não quer falar com a multidão. Então a gente tem que tomar cuidado ao classificar a multidão sempre com aquela multidão que vem só por pão, só por milagre. Nós temos que tomar cuidado ao destacar a multidão como um grupo que só vem por causa do que ele pode fazer e não por aquilo que ele é. Infelizmente, a nossa geração, existe sim multidões que se concentram para fazer outro tipo de coisa que não seja ouvir a palavra de Deus. Mas a multidão do capítulo 5 está bem destacado e bem direto para nós. Elas estão se unindo, elas estão oprimindo, comprimindo, apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu creio e acredito que nós somos aqui 43 pessoas que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Logo, quando eu vejo e salta aos meus olhos isso, que a multidão está apertando para ouvir palavra, eu consigo entender que isso aqui é um sinal do verdadeiro evangelho, do verdadeiro evangelho da cruz, quando tem gente que se junta para ouvir e não que se junta só por aquilo que ele pode fazer. Gente que se junta para receber e não só para estar lá e ser um número no meio da multidão. Eu creio que nós, eu, você e todo esse povo que nos ouve, faz parte de uma geração que se concentra, que se junta para ouvir a palavra de Deus. Por aí tem
evento que se juntam para mostrar o que tem, evento que se juntam para mostrar que eles brilham, que eles fazem, que eles acontecem. Mas eu creio que eu e você só faremos parte da multidão que se junta para ouvir a palavra de Deus. Então, a multidão do capítulo 5 não é uma multidão qualquer. A multidão do capítulo 5 é uma multidão que está deixando claro: ei, você não pode julgar todas as multidões, tendo que sempre vai haver aquele povo, aquele grupo, aquele conjunto de amigos que se juntam para ouvir a palavra de Deus. O que Deus quer falar conosco, que logo nesse primeiro versículo, é nos alertar. Eu, você e todo esse povo que nos ouve, nós não podemos classificar as pessoas só por aquilo que Jesus faz. Ou aquela pessoa só vai lá para buscar o que Jesus tem. Às vezes, ela foi para buscar o que Jesus é, e não para buscar só o que Jesus tem. Então, no 5, está muito claro. Eles estão apenas para ouvir a palavra de Deus. Então, aqui a gente já vê um sinal de avivamento, já era para nós darmos glória a Deus, porque não é fácil a gente ver, mas existe, né? Geralmente, tem eventos que se concentram, que é muito tempo de organização, mas lá na frente a gente vê, Jesus não foi o centro. Mas eu creio que nós, e aqui no capítulo 5, Jesus está sendo o centro. Qualquer evento, qualquer grupo, qualquer grupo de pessoas que se juntem para fazer outra coisa, é apenas um momento social, é apenas um grupo que se juntou para fazer um evento meramente humano. Se não tem Jesus, é meramente humano. Se não tem palavra de Jesus, é meramente humano, é meramente a egos, é só para que o homem apareça. Só que no capítulo 5, a gente está vendo uma multidão querendo ouvir a palavra de Jesus, apertando Jesus por isso. Aí o texto é claro, ele viu 2 barcos. Jesus viu 2 barcos. Naquele tempo, naquela época, quando a gente estuda, Nayana, minha amiga, a gente vai compreender que existem mais de 4.000 barcos na Galileia. 4.000 barcos. Ou seja, aqueles 2 ali não era a única opção de Jesus, tá? Então alguém pode falar assim: ah, Keila, ele viu os barcos porque já estavam ali mesmo. Não, tinha mais opções. Mas eu preciso dizer a você e te alertar: você não foi uma opção. Você foi olhar, tá? Jesus escolheu entrar no teu barco. Logo eu compreendo que quando Jesus, a visão humana de Jesus, em homem, encarnado, olha, vê barco, mas a parte divina, a visão divina, vê propósito. Então Jesus não quer o barco, Jesus quer Pedro. Logo, compreendemos que Jesus não quer só entrar no barco, Jesus quer fazer com que Pedro compreenda o motivo dele ter entrado no barco. Então eu preciso alertar alguém. Jesus não te escolheu porque você era única. Jesus te escolheu porque você foi escolha dele. Você poderia ter tido mais opções? Poderia. A gente peca, a gente erra, a gente é falho. A gente olha e fala: meu Deus, eu nem mereço. É verdade, nós não merecemos. Mas a verdade é que quando Jesus decidiu entrar na tua vida, ele não queria o que a tua vida oferece. Ele queria você. E você, abrindo, entende que ele pode te oferecer muito mais do que você pode imaginar e surpreendendo aí as suas expectativas. Nós olhamos e vendo que ele viu 2 barcos. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a visão panorâmica de Jesus. Ele vê 2 barcos, ele vê pescadores, ele vê eles desembarcados. Ou seja, os barcos já estavam no ancoradouro, parado, sem funcionamento, sem movimento, e eles já estavam do lado de fora. Fazendo o quê, Keila? Lavando rede. Toda vez, quando você conversa com algum pescador, você vai entender quando eles pescam, eles podem pegar peixe ou não pegando peixe. Mas o mar tem sujeira, então por isso eles vão lavar a rede. Eu olho para esse texto e vejo que Jesus decide entrar, mas o que chama a atenção dele também, como diz a Bíblia, é que ele viu alguém lavando. Ele viu alguém se preparando para o próximo dia. Jesus não tem afeição por gente que ele olha assim e fala: ah, não quero nada, vou esperar ele fazer daqui. Vou esperar a promessa se cumprir. Não, ele viu alguém lavando, ele viu alguém trabalhando. Nunca você vai ver Jesus falando com alguém que não estava fazendo alguma coisa. Sempre você vai ver Jesus comunicando, tentando falar com alguém que já estava fazendo, que já estava buscando, que já estava se entregando. Então, nós olhamos e estamos vendo ele lavando. Quem está lavando, minha amiga Nayana, está dizendo assim: eu vou tentar no outro dia. Cara, Pedro é um pescador.
é o ramo de Pedro, entendeu? É o ramo de Simão. É o que ele faz, é como ele ganha vida. Ele é um pescador. Ou seja, ele está dizendo assim, quando ele está lavando, eu não desisti, eu vou continuar investindo. Amanhã é outro dia. Ah, hoje não deu, mas amanhã eu tento de novo. A madrugada não rendeu nada, mas vou descansar e depois tento de novo. O que a gente está vendo aqui é fato. Quando Pedro diz a Jesus, Jesus, nós trabalhamos a noite toda, isso deixa muito claro. É manhã, então. É manhã. Então, se é amanhã, no pensamento de Pedro é assim, Nayana, eu vou descansar e seja lá qual for a hora, depois eu tento de novo. Só que o período que Pedro tirou para descansar foi o que a multidão está apertando Jesus na praia. Jesus. O período que Pedro falou, amanhã eu tento de novo, é o período que Jesus está interrompendo o cronograma terreno de Pedro. Você não vai descansar. Você vai voltar para o lugar da onde você não colheu, não pescou nada. Então eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer para alguém, querida, você não pode dar tempo de descanso. Querido meu irmão, varão, você que me ouve, alerta, oi, você não pode dar tempo de intervalo. Porque o inimigo das nossas almas, ele não tem tempo de intervalo. Quando eu e você não lê a Bíblia, ele não para. Quando eu e você não ora, ele não cessa de vir para cima. Então, não é fugir, é resistir. Então, resistir fala daquilo que a gente também não está aguentando fazer, mas a gente fica ali. Para mim, na minha concepção, Keila, Pedro tá cansado, gente. A única coisa que ele quer, que é isso, partiu, vou para casa dormir. Tudo bem, ele pode ter na mente dele um cronograma, um plano. Só que Jesus chega interrompendo o plano. Porque Jesus, sabe por que eu digo que Jesus chega interrompendo? Minha querida amiga Nayana, é porque não pede permissão para entrar. Ele não fala, Pedro, eu posso entrar no teu barco? Tu me empresta? Não. Jesus já chega entrando. Jesus já chega invadindo o negócio. Aí alguém fala, credo, Keila, Jesus é educado, Jesus não chega invadindo. Meu irmão, se Jesus pergunta para quem ficou a noite toda lá dentro, se quer voltar na manhã seguinte, ele vai falar, pô, Jesus, dá um tempo, dá um descanso, depois eu volto. Só que Jesus quer mostrar para Pedro que não é no tempo que ele programa que as coisas podem acontecer, e sim no tempo que Jesus decide. Então, aqui o que está acontecendo é que Pedro está tendo uma oportunidade exclusiva. E o que é exclusivo? É aquilo que não acontece todos os dias. Então, há oportunidades que vêm, mas se você não aproveitar ela, você não vai ter outra. Entende? Então, o que está acontecendo aqui é que Jesus já chega invadindo. A prova disso é que o verso 3 diz, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse. Eu entendo que como os pescadores já estavam embaixo, Jesus entrou primeiro e aí depois chamou. Porque se Jesus perguntar para quem chorou se ele quer voltar no cenário que fez ele chorar, a resposta, meu irmão, é clara. Ele não vai querer, não. Se ele falar assim, tu quer voltar para um lugar que te lembra dor? Tu vai falar, Deus me livre de dor, tu não vai querer voltar. Por isso que Jesus já entra invadindo. Porque quando ele quer, eu creio que o meu Jesus é educado, mas também quando ele quer cumprir propósito, ele vai entrar sem pedir. Quando ele quer cumprir um nível maior na nossa vida, ele não vai te pedir. Até porque, quando Jesus quer algo maior, algo novo para nós, ele entende. Os meus filhos são humanos. Eles têm medo do novo. Então, se Jesus chegar falando, é tudo novo, a gente vai se assustar. Por isso que ele entra primeiro, te dá uma estabilidade, usa o que é seu, usa você, faz você abraçar, faz você cantar, faz você falar, faz você pastorear, faz você liderar, para assim depois, englobando tudo, ele usar o que é seu para abençoar também você. Então, assim, eu tô vendo Jesus entrando e depois pedindo para que Pedro afastasse. É tipo assim, Jesus entrou, sentou lá dentro, falou, me afasta daqui um pouco. Ou seja, ele não tem escolha para falar, não quero não, não posso não. É claro o texto, eles vão afastar um pouco. E aí, a Bíblia diz, e ensinando do barco. Então eu tô vendo um Pedro cansado. Gente, imagina comigo, a carne de Pedro, o olho dele já estava fundo, porque quem ficou a noite inteira acordada de manhã já é perceptível. O olho dele já está fundo. A feição dele já não é a feição daquele cara cheio de energia, que acabou de tomar café, que acabou de acordar, não. A feição dele é de alguém acabado. Mas é alguém acabado
pertinho de Jesus. É alguém que acabou de vir pescar uma noite falida, mas está bem pertinho de Jesus. Se a multidão está apertando para ouvir, a posição de Pedro naquele dia é uma posição VIP, porque ele está dentro do barco que Jesus está. E só tem ele ali. A multidão toda pode estar pensando, uau, é aquele pescador. A multidão poderia estar no lugar, poderia querer estar no lugar de Pedro. Então eu preciso te lembrar que por mais que a sua noite esteja falida, alguém daria tudo para ter Jesus dentro do barco. Por mais que você chorou a noite toda, alguém daria tudo para ter chorado como você, mas ter a presença de Jesus no barco. Naquele dia, tem ausência de peixe, mas tem presença de Jesus. Naquele dia, não tem peixe, mas tem presença de Jesus. Eu preciso te alertar, você não faz parte da geração que exalta o peixe e menospreza a presença de Jesus. Você faz parte da geração que exalta Jesus. E se não tiver peixe, tudo bem, bola para frente, porque o dono do mar inteiro está dentro do barco e ele está junto com você nessa jornada. Então, o que acontece aqui é que Jesus está usando o que é de Pedro para abençoar outra pessoa. Eu gosto muito de dizer isso porque é fato e é verdade. Tem horas que nós queremos um abraço e nós precisamos abraçar. O que está acontecendo aqui é Pedro só queria ir embora. Pedro só queria ir embora para casa dormir e descansar. Eu tenho certeza disso, gente. Porque ele está cansado. Ele veio de uma madrugada cansativa, de investimentos falidos. Ele só quer ir embora. Só que Jesus está usando o que é dele. Eu penso Pedro pensando assim, acabando aqui, vou embora, vou descansar e tudo. E bola pro... Só que o texto é muito claro. E quando acabou de falar, verso 4, disse a Simão, ou seja, quando acabou de falar, eu entendo que acabou o culto para a praia. Eu entendo, acabou o culto para quem está na praia. E quando acabou de falar, disse assim, faze-te ao mar alto. Eu costumo classificar o seguinte, o Senhor me fez entender. Tá? Um culto é para ensinar. Um culto é para liberar palavra, como logo diz o verso 1, que eles estão lá por palavra. Só que o culto do mar alto, que eu costumo classificar assim, não é o culto profético que você vai para ouvir. O culto do mar alto você vai para fazer. O culto do mar alto você vai para lançar rede. O sermão do culto do mar alto não é eu vou te ajudar, conta comigo, tenha nas costas, Jesus te ama, não. O culto do mar alto é lança a rede para pescar. Então, o que Jesus está fazendo aqui é pedindo algo para Pedro que ele já domina. E eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus nunca vai te pedir para fazer um negócio que você não sabe. Tá? Ele nunca vai te pedir para fazer algo que foge da tua capacidade, que dá no limite da tua capacidade. Sempre ele vai te pedir coisa que você já está acostumado a fazer. E é aí que o Espírito Santo falou ao meu coração. Keila, avisa a quem você for ministrar esta palavra, aos meus filhos que ouvem a palavra de Deus nesta live, que ele usa dias comuns, coisas comuns, ferramentas que já é do teu dia a dia, para te proporcionar uma experiência extraordinária. Então, tem gente achando, poxa, é só uma segunda. Não, meu irmão, pode ser a segunda do teu milagre, você crê nisso? Pode ser a segunda do extraordinário de Deus na sua vida, você não sabe. Você não pode classificar um dia como qualquer dia. É o dia. Vai, Keila, mas vai acabar a segunda, vai chegar a terça, tudo bem. Pode ser que terça seja o dia do teu extraordinário. O que Jesus quer é que você classifique o dia do teu extraordinário sem precisar de ver um milagre antes. Porque a gente costuma comemorar só para ver milagre. A gente costuma, eu vou fazer um culto de ação de graça depois que recebi vitória. Só que a gente precisa entender, gente. A gente precisa usar a fé. A gente precisa compreender que o Senhor é poderoso para fazer a gente comemorar, mesmo sem ter visto o milagre. Entende? E aí eu vou pular lá para Atos 9, só para ficar claro. Perdão, Atos 12. Quando Rode vai ouvir que Pedro está na porta. E ela vai sair correndo de alegria, anunciando. É Pedro! Gente, eu imagino no lugar daquela menina. É Pedro na porta, gente, é Pedro. E alguém olhando para ela falando, você tá doida. Por quê? Porque ela não precisou abrir a porta para anunciar que era Pedro. Então, tem gente que precisa abrir a porta. Já tem gente que não precisa. Então, a gente não pode julgar a fé de alguém. A minha fé é de gente doida. Eu acredito no que eu não estou vendo, porque é isso. A gente precisa crer o que é firme, que vai acontecer e o que a gente não precisa ver. Então, o que está acontecendo aqui
é que Pedro está dentro do culto do Mar Alto, e no culto do Mar Alto a multidão não vai participar. No culto do Mar Alto não tem auxílio de ninguém. No culto do Mar Alto é isso aí, lança a rede você, tá eu e tu aqui, é isso aí, bora para cima. Vamos lançar essa rede. Então, eu compreendo que a rede é a mesma, o barco é o mesmo, o mar é o mesmo. O que muda, Keila? A presença de Jesus no barco. Na noite anterior não tinha Jesus, mas na manhã seguinte vai ter Jesus. Então, isso nós compreendemos que nós podemos sim viver coisas extraordinárias em dias comuns. E a Bíblia, minha amiga Nayana, me prova isso, me deixa muito claro. Capítulo 1 de Lucas era somente a casa da Maria. Era a casa da Maria e de José. Mas depois que o anjo Gabriel desceu lá, ela viveu uma experiência extraordinária. Era só a casa, era só um menino chamado Davi, um menino pequeno, sem estatura, mas com uma funda e 5 pedras, ele derrubou o gigante. Depois disso, viveu experiências extraordinárias. Era só um poço. Era só um poço. Só foi jogarem José dentro dela. Depois que José saiu de lá, ele só viveu experiências extraordinárias. Então, a gente precisa compreender que lugares aparentemente normal vai fazer sim, Deus pode usar sim, para nós vivermos experiências extraordinárias. Aí o texto diz que Jesus disse, lança a rede, Pedro. Ou seja, ele não está pedindo permissão, ele não está falando, você deseja, você quer. É tipo assim, pô, você já veio até aqui, você me afastou um pouco e agora você me afastou até o Mar Alto. Você vai deixar a oportunidade do Mar Alto passar batido? Não tem como. Olha, escuta, não tem como você chegar no ambiente que Jesus vai fazer e dizer assim, Jesus, eu desisto, eu cansei, aqui não dá. Na maioria das vezes, o lugar que você não quer ir é o lugar que Deus quer usar para abençoar você. A maioria das vezes, o lugar que você fala, eu não desejo, Deus está dizendo, eu não faço conforme o que você deseja, eu faço conforme o que eu determino. Está dizendo o Senhor para alguém. Você não quer, mas eu quero. Não é o teu desejo, é o meu desejo. Você não aguenta, mas eu aguento por você. O Senhor está dizendo, bota na minha conta. O teu trabalho é só fazer o que tu já faz. Lança a rede. O teu trabalho é só fazer o que você já está acostumado a fazer. Aí tu vai dizer assim, que Simão vai dar um resumão da noite. Mestre, ele reconhece o poder que tem Jesus, porque ele classifica ele de mestre. Mestre, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele está dando uma desculpa. Só ele vai me dar uma desculpa na sequência com ação. E tem gente que só dá desculpa. Ele deu uma desculpa, ele deu aí um motivo. Ele contou para Jesus um resumo, mas a vida dele não parou só no resumo. A vida dele não parou na noite passada. Tem gente que já está no amanhã pensando na noite e estacionado na noite passada. Uau. O que o Senhor me trouxe aqui para dizer é, o teu dia é hoje, então experimenta, aproveita, usufrui do dia de hoje. Tem gente que está agora em outubro, 30 de outubro, mas a mente ainda está em 2022, ainda está na noite falida. Tem gente que está em 2023, mas a mente, o coração, o corpo está em 2023, mas a nossa mente e o coração está lá em 2020, 2021. Deus está dizendo, esquece a noite falida, porque a noite ruim é só uma prova para que você entenda que quando Jesus está, o que era ruim pode ficar bom. Eu profetizo sobre a sua vida que o que não estava alinhado nessa manhã vai alinhar. Eu profetizo sobre a tua vida que o que era doença a partir de hoje vai ser saúde. Eu profetizo na tua vida que o que era escassez a partir de hoje vai ser providência no deserto. Em nome de Jesus, tenha essa certeza no seu coração. A presença de Jesus não é vã dentro do teu barco. A presença de Jesus não é qualquer presença dentro do teu barco. O texto é claro, Jesus, a gente fez isso a noite inteira. O que ele está querendo dizer? Jesus, o que você está mandando eu fazer, eu já fiz. Mas uma coisa é ter rede. Uma coisa é ter rede com palavra. Mas sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Aí a Bíblia diz que, fazendo isso, colheram uma grande quantidade. Eu logo compreendo, minha querida amiga Nayana, que não é a rede que bate no barco. O que não é a rede que bate no mar primeiro. O que bate no mar primeiro é a palavra agora. Sob a sua palavra. Deus está dizendo para nós, não é você que vai, é eu que vou na tua frente e você vem atrás. Não é você que vai assinar, sou eu quem assino por você e você usufrui do que eu assinei, do que eu estou fazendo, do que eu estou realizando. Deus está dizendo para nós, Jesus
poderia não estar naquela noite, mas na manhã seguinte ele vai estar. Me fazendo alusão ao Salmos 30, verso 5. Noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu preciso te lembrar, eu preciso te alertar que naquela noite era só rede, mas no dia seguinte é palavra com rede. Eu preciso te lembrar que quando tem palavra, meu irmão, até onde não tem porta, até onde não tem caminho, Jesus vai abrir um. Eu estou profetizando para alguém que pode não ter chave, mas a porta está escancarada por causa da palavra. Eu vim profetizar para alguém que pode não ter jeito, não tem condições, não tem recurso. O Senhor está dizendo, sou eu o dono do recurso. Olha o texto. E naquele dia, eles fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes. Logo, eu compreendo que palavra com rede tem resultado. Logo, eu compreendo que o que o Senhor está dizendo é, naquele dia, eu creio que quando a palavra bate no mar, os peixes começaram a subir para uma rede só. A ordem é, suba para uma rede específica. Aleluia. Suba para uma rede específica. Vamos embora, peixe, vamos embora. Vai subindo para a rede aqui, ó. Porque essa pessoa está coberta por uma palavra. Quando você está coberto por uma palavra, até quem não está perto de você vai precisar se achegar. Tudo o que você quer vai vir até você. Você não precisa correr atrás. É as pessoas que correrão atrás. É as bênçãos que correrão atrás. A Bíblia é muito clara. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não é as demais coisas você vai buscar. As demais coisas serão acrescentadas. E eu entendo que acrescentadas traz um significado de colocar mais do que já tinha. Acrescentar. Deus está dizendo, quando você busca o reino, você já tem. Mas quando você faz isso, eu acrescento o que você já tem. Então, o que está acontecendo aqui é que está tendo uma semente e vários frutos. Está tendo um investimento e muito resultado. Deus está dizendo, quem tem uma palavra, planta uma vez e colhe por muitos anos. Você está compreendendo isso? Quem tem uma palavra, lança uma rede e recebe, e colhe e pesca peixes para a semana toda. Só que eu preciso te lembrar que por mais que a epígrafe, essa temática em negrito aqui acima do capítulo 5, seja a pesca maravilhosa, o desejo de Jesus não é somente dar peixe. O desejo de Jesus é chamar ele para o propósito, tá bom? O capítulo 5 não está claro o chamado de Pedro, mas a gente compreende lá no final do capítulo de número 5, do verso 11. Então, o que está acontecendo aqui, eu já vou terminar, porque eu tenho certeza que eu já ultrapassei, eu perco conta aqui. O texto é claro, e ele fazia sinal aos companheiros. Minha querida Nayana, tu não chega em qualquer esquina fazendo sinal para quem não conhece. Você só faz sinal para a gente que é do teu relacionamento. Aleluia. O texto é muito claro, eles fizeram sinal aos companheiros. Eu tenho para mim Keila, tá? Não tá na Bíblia, para mim Keila, que Jesus despediu a multidão no capítulo 4, quando acabou de falar, mas a multidão não foi embora. Tem aí pelo menos um povo ainda que tá ali na beira do mar. E aí, o que tá acontecendo é que a gente tá vendo que o Pedro tá fazendo um sinal. Então, Pedro não tá falando em voz alta. Pedro tá fazendo sinal. E só entende sinal quem é companheiro de verdade. Só entende sinal quem estava com você no dia da noite falida. Só entende sinal quem estava com você quando a tua rede não tinha peixe. Agora tem muito peixe e pouco espaço na rede. E só vai usufruir desse tempo único, extraordinário com você, quem for o seu companheiro. O texto é claro, não foi um mero colega. Não, foi companheiro. Então eu declaro, com você só ficarão as pessoas que são companheiras, que estão com você, que ajudam a cavar poço, que estão com você no momento difícil, no momento ruim, porque o texto é muito claro, ele fez sinal. Se ele fez sinal, alguém viu o sinal, mas não é todo mundo que entende o sinal. Se você tiver, minha amiga Nayana, com alguém que você gosta muito, fazendo um sinal, não precisa nem fazer sinal com as mãos. Uma olhadinha, a tua amiga já vai entender. Aí você já vai começar a rir. Aí tem alguém que vai falar, o que foi? Aquela pessoa não é companheira, ela tá ali, mas ela não compreendeu. O que o Senhor está dizendo é, muita gente vai ver um sinal, mas poucas vão compreender o que você está querendo falar. Porque eu não vou autorizar entrar no teu barco para te ajudar no tempo da colheita do peixe. Você precisa entender. Não é todo mundo que ficou na praia que você poderá colocar dentro do teu barco com cheio de peixe. Não é todo mundo. Eu quero porque eu gosto. Jesus sabe que você gosta. Mas o que acontece é que ela não vai conseguir agregar no propósito total, geral, ampliado que Jesus tem na tua vida. Então, se Jesus não tem
um propósito naquele tempo, aquele ciclo se fecha. Mas a minha amiga, tudo bem, você gosta dela, mas existem pessoas que não estão preparadas para nos ver com muitos peixes. Ah, foi sorte, foi no lugar certo. Estava no espaço geográfico do mar exato. Não, a gente estava com uma palavra. Não é que a gente estava no lugar certo, é que a gente estava com Jesus. Não é que a gente que a gente tinha uma palavra sobre nós, lança rede para pescar, não foi lança rede para tentar. Deus está dizendo, lança rede para pescar. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de lançar, você já tem que ter a certeza, vai vir peixe. Antes de lançar, a certeza vai acontecer. Aí o texto é claro, que o barco veio e ajudou. E aí o texto diz que o Pedro prostrou-se diante de Jesus, vendo tudo aquilo, ele se admirou, ele falou, Jesus, mestre, sai daqui, sai de perto de mim, porque eu sou um homem mero pecador. E eles se admiravam com aquilo. Só vai se admirar positivamente quem de fato querer o teu bem. Tem gente que não foi ele que pescou, mas ainda assim ele se sente na obrigação de você honrar ele quando a pescaria foi sua. Deus está dizendo, tudo bem, tem gente que não vai lançar rede, mas vai usufruir do que eu estou dando a você. Porque o propósito não é rede, o propósito não é peixe, o propósito é a vida deles. Eu creio que foi daqui que nasceu o trio de Jesus. Nasceu o trio VIP, porque eu costumo dizer assim, que é Pedro, Tiago e João. Os três, meu irmão, ficaram boquiabertos, admirados com o que Jesus estava fazendo. E aí o texto vai dizer assim, ó, não temas que a partir de hoje você será pescador de homens. Lembra que eu te falei? Jesus não queria só dar uma pescaria para ele gigante, uma pescaria extraordinária, uma pesca maravilhosa, como diz a epígrafe. Jesus queria Pedro. Jesus não queria a rede dele ou o peixe dele. Jesus queria Pedro. Então, no final, ele diz assim, ó, não temas, porque você será pescador de homens. Ou não temas, doravante, será pescador de homens. O que Jesus está querendo dizer é, Pedro, para tu, esse peixe te admirou. Mas experimenta ver 3.000 almas se rendendo pela através da tua vida. Então, o que Jesus está dizendo para nós é, peixe acaba. Vida com Jesus, não. É eterna. Peixe dura uma semana. Aquela pesca pode ter durado um mês, por exemplo. 20 dias, 15 dias. Não sei quanto tempo durou. Mas a vida com Jesus durou muito mais. Ele teve aí a oportunidade de acompanhar Jesus pelo menos 3 anos, 3 anos e meio da sua vida. Falhou? Falhou. Mas foi um apóstolo muito conhecido, um homem muito prestigioso, alguém que é uma referência para nós hoje. Então, o que Jesus está dizendo é, quando eu entro no teu barco, eu não entro para suprir um dia. Eu não entro para fazer você viver um dia de pescaria maravilhosa, extraordinária. Não, quando eu entro no teu barco, é para fazer você entender que o que eu tenho contigo não acaba. O que eu tenho contigo é eterno. Então, que nessa a gente tem aí na cabeça. O que, Keila? Jesus supre as nossas necessidades terrenas. Mas, de fato, o que ele quer é que a gente tenha necessidade dele. Porque o texto diz, e deixando tudo, o seguiram. Ou seja, cadê os peixes, gente? Para quem estava sem peixe a noite toda, tem tanto peixe de manhã, ele vai dizer, que é isso? Vambora, vamos atrás desse homem, porque o que ele tem para nós não vai acabar. Então, o que eu tenho para dizer para você nesta manhã é, o que o Senhor tem vai dar uma história. O que Deus tem para você não é apenas uma herança, não. O que Deus tem para você também enterra, tá bom? Enterra. Nossa herança já tá lá em cima, mas em terra eu falo em Deus. Você vai ter um legado. Na terra, herança acaba. Na terra, dinheiro acaba. Mas na terra, com presença de Jesus, dá direito, dá passagem. A gente compra uma passagem para o outro ambiente, que é a parte de cima, onde eu e você queremos morar. Ok, Keila? Então, fecha esse texto e termina logo. Termina em nome de Jesus. Eu preciso te dizer que aqui Jesus supre para você hoje. Ele não quer que você se apegue naquilo que ele supriu hoje. Ele quer que você se apegue nele. Faça como Pedro, que eu e você não exalte os peixes e esqueça Jesus. Que a gente exalte Jesus. E tendo peixe ou não, é um tempo único e exclusivo. Aqui eu compreendo. Jesus fez com que a necessidade deles, humana, fossem preenchidas. Mas, na verdade, o que ele queria era preencher Pedro. Pedro precisava ser lapidado. Pedro precisava ser tratado. Então, eu tenho para mim que o chamado de Pedro, Jesus quis marcar com essa pesca. Só isso. Para ninguém falar, mas também quando Jesus te chamou, estava assim. Também quando Jesus te chamou, estava desse jeito. Claro, tem gente
que não tem nada, que precisa perder tudo para seguir. Mas tem gente que tendo tudo, porque o texto é claro, e deixando tudo o quê? Gente, tudo que ele já tinha, não foi só os peixes daquele dia. Tudo que ele já tinha antes. Ele estava escolhendo uma vida com Jesus. Ele estava escolhendo um tempo único com Jesus. Que nessa manhã, de segunda-feira, você compreenda. Jesus vale mais que os peixes. É isso. Jesus vale mais que os peixes. Porque o que ele tem para mim é muito maior do que o peixe. O que ele tem para mim é uma vida de relacionamento, é um tempo exclusivo. Quando Jesus dá os peixes, faz Pedro pescar aqueles peixes, a gente compreende. Uau, Jesus está preenchendo a necessidade de Pedro. Mas, na verdade, Jesus queria preencher era Pedro, não era só a necessidade dele. Então, Jesus quer te dar coisas terrenas sim. Jesus quer alargar as portas. Jesus quer sim alargar as tendas. Jesus quer sim fazer. Jesus quer sim te dar o que o ouro e a prata compram, mas ele também quer te dar a presença dele, que nenhum ouro e nenhuma prata compra. Então, que nessa manhã você entenda. Jesus sobressai acima de qualquer quantidade de peixes. Em nome de Jesus, recebam essa palavra. Olá, eleitos! A paz do Senhor Jesus, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.